começando o primeiro episódio do MPcast, né, um podcast que a gente vai falar um pouco sobre saúde, sobre musculação, sobre suplementos, sobre nutrição, enfim, tudo relacionado a essa área, né? E meu nome é Roberto, eu sou nutricionista, estou aqui com Sara, que vai apresentar comigo. Sara é estudante de nutrição, psicóloga, né, fisiculturista. E estamos aqui com o primeiro convidado, que é o meu amigo Leandro Medeiros. Olá. E, enfim, eu tô sem o teu currículo, esqueci. Mas eu... Quer que eu mando para você agora aqui? Eu acho que eu tenho ele aqui, peraí. Me dá um segundo, tem aqui. É uma versão simplificada porque o currículo mesmo, né, é 10 minutos falando, né? Leandro é farmacêutico e mestre em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, professor e pesquisador na Universidade Católica de Pernambuco e membro do grupo de trabalho em suplementos alimentares do Conselho Federal de Farmácia. Certo? E, enfim, para quem não te conhece, né, eu queria que tu falasse um pouco da tua atuação, né, profissional, o que realmente tu faz, né, da aula, como é que é? Fala um pouquinho. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Inclusive de abrir o programa aqui, né? Fazer o primeiro trabalho, o primeiro episódio, né, do MPcast. É um prazer imenso e desejo vida longa ao projeto. Espero que seja um projeto muito duradouro e que faça diferença aí na vida das pessoas. Bom, o que é que eu faço? Eu faço um monte de coisa, na verdade, mas a minha atuação é principalmente a docência, né? Eu trabalho como professor e pesquisador na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e lá eu tenho tentado dar uma atenção especial para a fitoterapia, que é a minha praia, né, onde eu tenho me inserido há mais tempo. E no momento eu tenho dois grandes projetos, assim, um de extensão e um de pesquisa. Pesquisa é um ensaio clínico, inclusive na área de fitoterapia no exercício e esporte. A gente está fazendo um ensaio com praticantes de musculação no momento, um produto que a gente tem tenho pensado que a partir da literatura pode ter algum benefício e é isso que a gente está vendo, né? Se melhora a performance e a recuperação e a fadiga e alguns scores de saúde mental. Mas tem algum fitoterápico em específico no trabalho? É uma combinação, eu posso abrir porque não está no Lattes também, isso é né, não é um produto patenteado, então é a associação da rhodiola rosea com a Witania sonifera. Quer ver, qual que é a hipótese, né? A gente tem estudos com a rhodiola rosea isoladamente, né, nessa área, e tem estudos com a Witania sonifera, também é conhecida como ashwagandha, né? Também nessa área. E talvez sejam as duas plantas do grupo dos adaptógenos, né, que são os mais estudados nessa área. Então a ideia é, se a gente associar os dois, será que a gente vai ter melhores resultados em relação a desempenho de treinamento de força e recuperação ou não, né? Inclusive eu já utilizei, né, a combinação, inclusive, né? E assim, eu achei interessante, né? Mas, assim, é uma coisa que é meio difícil dizer se realmente foi um resultado por conta dela em si, né? E de qual foi, né? Porque eu usei associado, né? Então fica meio difícil. Mas achei legal. Assim, já tem alguns trabalhos, né? Assim, envolvendo exercício, né? Eu acho que são trabalhos mais simples, né? Eu lembro que eu já vi alguma coisa, né? E aí, enfim, eu passei um tempo utilizando, enfim. É interessante, porque realmente tem estudos com ambos, só que assim, não associados. Sim. E essa é a nossa hipótese. É que a combinação dos dois pode potencializar o resultado do treinamento de força e a recuperação muscular também, e a recuperação cardiorrespiratória também. Então, e essa é uma lacuna que a gente tem que preencher na fitoterapia, porque na prática muita gente faz associações de fórmulas porque isso está dentro da própria fundamentação da fito, mas o que está faltando, e essa é um dos objetivos do nosso grupo também, é pesquisar um pouco mais sobre o efeito combinado. Quer dizer, na prática você vê a efetividade, mas é eficaz? É eficaz somente num estudo controlado que vai te responder se realmente aquilo tem uma contribuição
intrínseca, né, que pode levar mais resultado e que justifique mais o emprego daquela tecnologia, né? Essa é a ideia. E a gente está também avaliando segurança, verifica se a tolerabilidade da combinação é a mesma do que quando usado em monoterapia, né? E uma dúvida sobre isso. Nesse caso, ela teria um efeito agudo ou você teria que usar por um determinado tempo para ela começar a fazer efeito? Como muitos fitoterápicos, né? Olha, tem fitoterápico que atua de forma aguda. Os estimulantes, por exemplo, né? Eles têm, você toma agora, daqui a 2 horas você está 1h30, né? Você está ali mais disposto para fazer a atividade física. Mas adaptógenos não. Adaptógeno precisa de um efeito crônico, precisa de uma exposição de longo prazo. Então assim, não precisaria nem ser tipo pré-treino, né? Poderia ser tipo todo dia de manhã? Exatamente. Não é a ideia de ser um pré-treino. Porque o pré-treino ele tem esse efeito agudo, né? Se você não usar no outro dia, está tudo bem. Sim. Mas no caso da rodiola, da vitânia e outros adaptógenos, você tem que ter uma exposição de pelo menos 15 dias para poder começar a observar alguns efeitos. Porque às vezes até você recebe, né, uma amostra, prova aqui, rodiola. Aí tipo, se eu tomar uma vez, eu não vou ter efeito nenhum, né? No máximo eu tô vendo ali se o sabor daquela forma farmacêutica ali, se ficou legal. O sabor ficou bom, eu posso prescrever porque o sabor tá legal. Mas o efeito em si, eu não vou ter nenhum, né? De tomar uma dose. Não vai ter. Até tem estudos agudos com a rodiola rósea, só que a dose já tem que ser muito alta. E o resultado desses estudos não são tão animadores. Então, isso mostra que realmente adaptógeno é uma coisa que você pode pensar em utilizar, mas se você fizer uma exposição realmente um pouco mais duradoura. E aí o efeito ele pode ser importante em 2, 3 meses de utilização. Porque, vê, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa faça, digamos, para um treino de musculação, que ela aumente a carga, ou o volume, né, do treinamento como um todo. Sim. Mas isso só vai acontecer se um monte de coisas andarem de mãos dadas, né? Exato. Então, alimentação adequada, um treino adequado, descanso, etc, etc, etc. Né? Fatores hormonais, metabólicos, enfim. E aí, qual é a contribuição que essa fórmula vai fazer nesse montante de coisas? E aí, por isso que tem que ser um estudo que leve mais tempo para ser feito, né? E esse nosso trabalho aí ele tem 90 dias de duração, justamente para que a gente possa entender se usar o produto, porque naturalmente você, com um treinamento frequente, você vai ter um aumento do desempenho, né? Então você vai aumentar. Nesse caso, a gente está testando o aumento do volume, mas a partir da carga, né? Então, aumentando a carga, aumenta-se o volume, que é natural em 90 dias, para quem está ali dentro de um acompanhamento, mas o que a gente quer saber é se vai ser maior do que... Vai ser maior. Que incremento é esse? Se é justificável clinicamente, se é estatisticamente importante e se, portanto, vai ter alguma eficácia de fato, né? Interessantíssimo. E o outro braço da tua pergunta é pela Liga Acadêmica de Fitoterapia Médica, que é um projeto dentro do curso de medicina, em que a gente tem nessa extensão uma agenda de atendimentos à população. A gente tem uma exceção hoje na clínica de fisioterapia da universidade. Tem outros espaços também para ocupar, mas basicamente o que a gente quer é realizar atividades de extensão, pesquisa e ensino também dentro da fitoterapia para fomentar a formação médica, que é no país como um todo muito deficitária do ponto de vista de formação de competência in fito. Quer dizer, o cara sai muitas vezes pronto para prescrever drogas convencionais, né? Mas ele não está habilitado do ponto de vista de competências para a prescrição de plantas medicinais e de fitoterápicos, que é um componente terapêutico muito importante no Brasil, né? Inclusive, a gente vê muita prescrição médica de fitoterápicos, assim, coisas sem sentido, né? Assim, infelizmente, não há essa atenção, né, dada à área de fitoterapia, né? Eu acho que na formação médica, né? Assim, óbvio que não todos, né? Mas acaba que a gente vê com certa frequência, né? Eu acho que ainda tem muita gente ainda tá naquele molde do tradicional, de não
ter a abertura ainda de ver outras possibilidades, né? Do medicamento convencional como sendo algo, não, isso aqui já tá aqui há muito tempo, é certo, vai dar certo, e é isso. E aí não se preocupa em procurar entender outras formas. Até porque existe uma dimensão do processo de cuidado em saúde, ou da atenção à saúde, como a gente fala também, que é a preferência. Veja, quando você decide prescrever alguma coisa, você tem que pensar em buscar a melhor evidência possível para aquele tratamento, levar em consideração, claro, também o teu conhecimento epidemiológico e a experiência clínica. Sim. Mas você tem que levar em consideração também o conjunto de coisas que dizem respeito à dimensão do paciente. Quer dizer, ele pode preferir um tratamento à base de planta. No caso, né? E ele pode não querer um tratamento convencional. Se couber, se for razoável, se tiver evidência, se tiver se for acessível, por que não levar em conta? Eu estou falando de você tratar uma doença crônica de alto risco, como o caso do câncer, apenas com fitoterápicos. Não é isso. Que poderá até entrar nessa história se for um tratamento complementar. Mas, poxa, se eu tenho vamos pegar aqui o tratamento de uma dor muscular mesmo, pós-exercício físico, eu acho muito razoável você, ao invés de usar um anti-inflamatório, entrar com fitoterápico, que ele tenderá, inclusive, a ter menor impacto sobre o desempenho no longo prazo, dependendo do tipo de nível de atividade física, né? Isso pode variar também. Mas, se você tem um anti-inflamatório natural, no caso do gengibre, cúrcuma longa, boswellia serrata, enfim, extrato de urucum também tem um efeito bom nisso aí, nessa área. Então, se você tem isso, e que tende a ter menos efeitos adversos, tende a ter uma resposta interessante até na própria performance, por que não usar, se é uma preferência do indivíduo? Então, é claro que vale a pena não só a medicina, mas todas as demais profissões que estão habilitadas, né, e terem um olhar um pouco diferenciado, mais integrativo sobre a saúde, porque é como a coisa tem que acontecer. É porque o ser humano, ele é um conjunto de coisas, ele não é algo específico aqui ou ali. Então, a multidisciplinaridade... Uma hora sai. Eu disse que de noite eu tenho probleminhas. Enfim, é importante nisso, né? Ver a questão física, questão emocional, psicológica, tudo isso interfere. O corpo, ele age em conjunto. Né? Exato. E é uma questão ética, inclusive. Você levar em consideração a preferência, a individualidade. Do indivíduo, usuário, paciente, né? Isso. Sim. Certo. E novidades para esse ano? Cursos novos, e aí? Como é que tá em relação a isso? Cara, tem coisa boa. Eu tô criando uma página numa plataforma de cursos, uma nova plataforma, inclusive. E em breve eu devo lançar o meu primeiro curso, que vai rolar ao vivo, inclusive. Talvez você que está assistindo aqui esse vídeo agora, o curso ao vivo já passou. Talvez já tenha passado, mas poderá pesquisar, né? A posteriori nas minhas redes sociais. E o primeiro curso é sobre fitoterapia e saúde sexual. Muito legal. E lá vamos falar sobre duas vertentes principais, que são os transtornos sexuais hipoativos, né? E também sobre outras condições ali associadas que podem impactar sobre a saúde sexual. Até infecções do aparelho reprodutor, enfim, quadros de hipogonadismo, algo que pode, no fim das contas, impactar. Né? Então, tem esse curso e tem também um que está em vigência já, está disponível na Hotmart, é o Fitoterapia 2.0. E aí, nesse curso eu falo sobre saúde mental, falo sobre saúde digestiva, falo sobre as bases, né, da prescrição e fitoterapia no exercício e no esporte. Então, um compilado. É um geral sobre fitoterapia e saúde, né? 2022, mais ou menos, né, tudo que foi publicado nessas áreas de atuação, né? Então ele é um curso de up-to-date mesmo sobre o tema. E é isso, assim, eu acho que esse ano é mais trabalhar forte, porque a agenda de pesquisa na universidade está pesada agora. E eu ainda coordeno curso de farmácia lá, né?
Sim. Então, isso tá um tempo danado, mas das novidades para esse ano são esses 2 projetos que estão em Tem que ser organizado, viu? Para dar conta disso tudo aí. É disso que eu dou uma surtada, mas tá tudo bem. Bota o travesseiro na cabeça, dá 3 gritos, tá tudo certo. É isso. Sim, esses dias teve a Gluten Free Brasil. E aí, novidades lá, destaques. O que você viu de legal lá? Sabe que foi a primeira vez que eu fui pro Gluten Free. Foi? E é interessante, assim, porque o nome do congresso, ele é um nome que já é uma tradição, né? As pessoas já conhecem o evento, foi a 11ª edição. Sim. Então, é natural que, depois de tudo que já foi publicado sobre glúten e tal, não é uma apologia à exclusão de glúten necessariamente. Porque né? quem vê, né, assim de fora, pensa que é isso, né? Pois é. Mas não deixa de trabalhar temas relacionados, né? Então, claro. assim, teve muita coisa sobre sensibilidade ao glúten, né? Quadro de intolerância não celíaca, né? Sim. E doença celíaca também, né? Que é essa, sem dúvida, é a situação em que você, excluindo o glúten, você vai ter... É necessário, inclusive, sim, né? Sim. Mas eu acho que é um congresso, pela programação, muito focado, na verdade, em saúde do aparelho digestivo. Né? Ele está bem segmentado para isso mesmo. Ele aborda algumas coisas, fala sobre emagrecimento, fala um pouco sobre outros assuntos, outras alergias alimentares, inclusive. Então, ele pede licença ao próprio nome e dá uma... Expande um pouco. Até porque, depois de tantas edições, né, talvez se manter tão ali no glúten ali específico, talvez fique repetitivo, né? Exato. E aí você tem necessidade também de expandir para outras coisas, né? Sim. Mas assim, de fato, uma coisa que para mim é clara, até como farmacêutico mesmo, a saúde intestinal, especialmente intestinal, né? Porque eu falo de aparelho digestivo, mas tudo vai acabar impactando sobre como o intestino funciona, desde a mastigação até mesmo como que ele, propriamente dito, né, se apresenta lá, se ele está saudável ou não. Mas é impressionante como a literatura avançou muito nos últimos tempos, reforçando a importância da manutenção da saúde intestinal, que conversa com um monte de... praticamente todos os sistemas corporais, né? Falou-se muito sobre, hoje, né, eu posso dizer que a partir do que foi apresentado, do que eu também venho acompanhando um pouco, um olhar crítico sobre suplementação de probiótico, que é uma coisa que sempre foi colocada como uma espécie de padrão ouro, assim, para você né, manter a saúde intestinal, mas hoje a gente já percebe que não é bem por aí. Existem situações que você poderá usar os probióticos para tratamento de doenças, né? Sim. Inclusive, padrão ouro hoje para tratamento de uma diarreia associada a uma antibiótico terapia, né? Associada a uma infecção por Clostridium difficile, por algumas alergias podem ser tratadas com algumas cepas específicas, né? Então, isso é uma coisa. Mas você manter uma rotina de suplementação de probiótico não parece uma coisa muito boa, porque você precisa manter a própria funcionalidade do intestino, mas isso depende dele andar sozinho com as próprias pernas. Então, muito mais interessante é suplementar ou, né, antes disso, aliás, trabalhar super bem a alimentação, com alimentos que sejam fontes de fibras, de fitoquímicos também. Isso ajuda o intestino a andar sozinho com as próprias pernas, né? E aí tem alguns conceitos interessantes que para mim, me chamaram mais atenção porque é minha área, né? A área da fitoterapia, e eu fico olhando, mas como é que a fitoterapia conversa com aquilo ali e tal? E o que chamou a atenção foi a ênfase que os palestrantes deram lá sobre o efeito pré-biótico de compostos fitoquímicos. Eles, de alguma maneira... de várias, aliás, né, regulando como que a nossa microbiota, primeiro ponto, né, ela se expressa, dando mais condição de você ter um crescimento bacteriano mais saudável e modulando a função intestinal a partir do tecido linfóide associado ao intestino, né, que
o intestino não é só célula entérica, né? Você tem células imunológicas ali inseridas em alguma proporção e provocando algumas ativações que vão levar a uma resposta imune, aumentando... Curcumina? Curcumina, antocianinas no geral, resveratrol, quercetina. Se você dá um então, passeio... esses ativos, eles não têm seus efeitos apenas a nível, tipo, depois de absorvido, né? Teriam efeitos a nível de intestino, né? Sim. Eles podem exercer um efeito porque local. Isso é um efeito, né, assim, diferente, né, do que sempre foi estudado, né? Sempre foi estudado a questão da absorção, né? E os efeitos mais sistêmicos, né? Mas, nesse caso, você está vendo os efeitos a nível intestinal ainda, né? No lúmen ainda, né? Por exemplo, antes da absorção. Sim. De fato. Tem coisas interessantes sobre isso, sobre esse efeito pré-absorção, né? Que aí envolve essa comunicação com as próprias bactérias que estão ali colonizando a borda, né? Você tem algumas proteínas também que fazem parte da estrutura de borda e que podem ser ativadas depois que tem essa ligação. Mas também internamente, uma vez que você absorve, o corpo devolve de dentro para fora também, os compostos voltam, né? Tem uma coisa meio cíclica ali na comunicação entre fígado e intestino e que acaba levando ou devolvendo aquele benefício, mesmo o produto tendo sido absorvido, né? Então, chama muita atenção realmente essa coisa do efeito dos... muita gente chama de flavobióticos. Eu prefiro chamar... Bota biótico no final, né? Certo. Psicobiótico. Mas eu não gosto do termo flavobiótico porque você esquece que... Porque não é só flavonoide, tem outros grupos de fitoquímicos que também tem efeito, né? Então, efeito pré-biótico de fitoquímicos. Eu acho que isso responde bem, assim. Então, abrange. Do evento, acho que foi o que mais me chamou a atenção. E aí, em várias áreas, o câncer, doenças do aparelho digestivo, enfim. Pois é, eu percebo que na época que estavam falando muito sobre probiótico, tudo meio que probiótico resolvia, e agora estão meio que dando um passo para trás, dizendo, não, talvez não precise de probiótico para tudo, talvez algumas coisas na alimentação, fibras, né, já resolvam, né? Inclusive, você falou sobre a questão de antibiótico, eu já vi alguns trabalhos mostrando que, no caso, quando não há problemas graves, né, após a terapia com antibiótico, de você não usar probióticos depois, de você deixar recolonizar naturalmente, com alimentação saudável, que seria até melhor do que usar probióticos, né? É interessante, né? E isso tem a ver também com a redução de custo para o paciente. Sim. Porque se você não teve sintoma, se você não teve nenhum tipo de desfecho que provocasse algum tipo de redução de qualidade de vida no paciente, que depende do surgimento de sinais e sintomas. Sim. Por que eu vou suplementar probiótico? Porque já virou protocolo, né? Você dá um antibiótico, já compra o probiótico. E quando terminar... Aí eu faço a crítica a quem vende probiótico, porque muito provavelmente isso tem a ver com o interesse comercial e não necessariamente com benefício, né? Claro que tem situações que é necessário, né? Você faz uma antibiótico terapia prolongada, com clindamicina que tende a devastar o trato gastrointestinal, a microbiota, e aí surgem os sintomas, aí faz todo sentido você fazer a suplementação, até para ter uma recuperação rápida de um quadro diarreico, né? Em razão disso. Pergunta do Andrew. Andrew Weasley. Exatamente. Ele foi meu paciente e ele fez a graduação em nutrição e se formou. Eita. Aí, tá vendo? Agora é concorrente. Colega, né, rapaz? Coleguinha, poxa. Coleguinha. Então, a pergunta dele é o seguinte. É normal absorver pessoas... Não, tá errado aqui. Não é normal, não. Como assim, gente? Observar pessoas... Observar pessoas com suplementação de 1 grama de vitamina C dia, achando que com isso iriam tirar alguma vantagem. Sendo assim, é correto afirmar que sua suplementação é totalmente dispensável para a maioria das pessoas, sabendo que a recomendação diária são facilmente alcançadas através da ingestão diária de frutas e vegetais ricos nessa vitamina.
E em quais condições clínicas realmente haveria necessidade de suplementar altas doses de vitamina C? Excelente pergunta, Andrew. E eu acho que dá para começar a contextualização a partir do pressuposto do cuidado, que é você acolher uma demanda. E quando você acolhe uma demanda do paciente, você precisa entender melhor, né? Fazer um bom processo semiológico e ouvir e aí organizar as ideias do que é a história dele. Mas qual é a questão, né? Quando você pensa em fazer uma suplementação, muitas vezes, a gente já está pensando no fim das contas. Mas a gente tem que começar do começo, né? E é óbvio que no caso da vitamina C, muita gente fala, não é necessário suplementar e tal. E, olha, eu diria que para muitos dos quadros não há nenhuma necessidade. Primeiro que o Brasil realmente é um país que tem uma oferta enorme de frutas cítricas, que são aquelas que carregam maiores teores de vitamina C, né? Uhum. Não sei, talvez vocês possam até responder melhor do que eu, mas acho que a cerola seria né, aquela que disparadamente tem uma... Muito mais do que todas as outras. Exato. E aí, pô, cerola baratinho, né? Você vê na feira, você vê no supermercado. Baratinho assim, né? Porque... No sinal. No sinal, né? Não, Enfim, não é difícil. Em qualquer né? quintal. Não é uma amora. Em casa tem. Não é um mirtilo, não é uma pitaia, né? E pitaia dá muito no sul do país. Eu acho pitaia, com todo o respeito a quem gosta, mas a fruta mais inútil que existe, porque... Ela é bonita. Ela é o chuchu das frutas. Chuchu das frutas, exatamente. Porque o negócio é caro, pelo menos aqui no Nordeste é caríssimo. A pitaia, sei lá, custa quanto? R$10, R$13, não sei. Algo assim. É um pouco mais, hein? E cadê o sabor, né? Que você vê aquela coisa assim, roxa, né? Pô, é rica em antocianinas, beleza. Sim. Mas quando você vai provar o sabor, cadê o sabor? Não tem sabor. Pois é, né, rapaz? Enfim, brincadeiras à parte, viu, gente? Tô só zoando aqui com a pitaia. É tipo uva passa, é só pra causar polêmica mesmo. Mas veja, a ideia é... Então, você tem realmente alimentos, né, que têm teores de vitamina C grandes, enfim, mas por alguma razão, às vezes, não está disponível, né? Eu não quero dizer com isso que você tenha que suplementar a vitamina C, porque é raro você ver doenças relacionadas à deficiência de vitamina C na população brasileira. Uhum. Então, aparentemente, mesmo que você não goste muito de fruta, mas em tese você tem mais facilidade para atingir o que é realmente mínimo necessário, que está ali em torno de 45 miligramas dia, porque beleza. Vai depender da faixa etária, né? Claro. Mas já não tem escorbuto. Já não tem escorbuto. Né? Tá tudo certo. É uma doença rara, né? Escorbuto é uma doença rara. Agora, tem algumas situações em que você pode ter benefício com a suplementação em altas doses, né? Mas aí, suplementação em altas doses, e a gente começa a conversar sobre a partir de 1 grama, é para situações bem específicas. Por exemplo, e aí você tem que pensar também no tamanho do efeito que você vai ter com isso. Ou seja, vale a pena mesmo? Tem estudos com doses mais altas que mostram o benefício, mas no caso, você reduziria em 1 dia a 1 dia e meio o tempo para a recuperação de sintomas por gripes e resfriados. Uhum. Quer dizer, isso é um desfecho que clinicamente é relevante, porque justificaria você tomar durante vários dias uma vitamina C e tal. Porque gripe e resfriado é doença autolimitada. Uhum. Então, você sabe que há muita chance de ter uma recuperação. Né? Ele não reduz a intensidade dos sintomas. Ele reduz o tempo de sintomas. Sim. A duração do quadro em si. Então, vale a pena? Outro ponto também, já avaliado, doses mais altas, assim, perto de 2, 3 gramas por dia, fazendo redução também do tempo de sintomas de infecções respiratórias relacionadas ao exercício físico. Sim. É também a mesma coisa, assim, você vai reduzir 1 dia, 1 dia e meio ali, né? Alguns estudos mostram menos de 1 dia apenas de duração, quer dizer, algumas horas, né? 20 horas, 18 horas e tal. Então, o tamanho do efeito, ele vai justificar, ainda que estatisticamente significativo, mas ele é clinicamente relevante para você fazer uma suplementação da alta a esse ponto, né? Uhum, aí sim. Tem alguns estudos com vitamina C injetável, outro rolê, né?
para você melhorar quadros também infecciosos, respiratórios, mas para reduzir a inflamação de uma inflamação respiratória, né? Foi estudado, inclusive, agora na Covid, mas isso é uma coisa que não é inclusive, vista apenas na Covid, né? Inclusive, as farmácias venderam muita vitamina C da pandemia para cá, né? O preço foi, para a estratosfera por conta da procura enlouquecida da vitamina C. Exatamente. Enfim, faz parte da cultura popular já, praticamente, né? Uhum. A gente sempre tem essa ideia arrastada aí desde os anos 60, 70, né? De que suplementar a vitamina C em altas doses é benéfico para o organismo. Mas pode ser benéfico em outros países que têm níveis... Talvez que tenham deficiência, né? Níveis de consumo baixo de vitamina C, apesar de termos também alguns trabalhos, mas outros foram feitos mais à frente, melhor desenhados, e aí foi mostrado que não tem tanto benefício assim, né? Sim. Ok, então vamos para a pergunta de Patrícia. Ela pergunta o seguinte: verdade que o chá de hibisco pode ser usado como anticoncepcional? Bom, se eu, enquanto homem, né, homem cis hétero, dissesse para minha namorada, minha esposa, né, olha, vamos estabelecer como método contraceptivo o chá do hibisco, eu estaria provocando uma autossabotagem. Porque provavelmente depois de um tempo, depois de 9 meses, você veria o resultado. Né? Eu acho que ela perguntou isso por conta de um efeito abortivo do hibisco. Existe? Então. Mas aí são contextualizações, né, diferentes. Uma coisa é você já ter a concepção e você induzir aborto. E claro que com altas doses. Há uma hipótese de que ele possa fazer isso, porque isso foi visto em camundongos. Mas isso não foi visto em seres humanos. Então também não dá para dizer que isso seria um método... E não existem casos? Abortivo. E métodos abortivos são proibidos no Brasil, né? Certo. Mas tem relato de casos? Já ouviu falar? Tipo, não, alguém que fez isso nunca e... ouvi falar. Nunca ouvi falar. Agora, o que foi visto, aí sim, como método contraceptivo, né? Também foi testado em animais e foi visto que ele pode reduzir um pouco o tamanho do óvulo. Isso reduz a fertilidade ou a capacidade do espermatozoide de fecundar o óvulo, mas é uma coisa que só foi vista também em animais, não foi vista em seres humanos. Exato. Agora sim, doses bem extremamente elevadas, de extratos, e que para nós, assim, uma mulher consumindo um chá de hibisco, se ela consumir 1 litro, está muito longe daquilo que foi visto nos estudos. Que foi então, utilizada mulheres usem os métodos tradicionais. Por favor. Pra depois não estar botando a culpa no pobre do chá. Exatamente, né? O chá não funcionou. Pô, não era pra funcionar, A intenção dele nunca foi essa, minha filha. Pobre do hibisco, né, gente? Vamos respeitar o coitado e a função dele. A outra pergunta dela é o seguinte: a farinha de maracujá absorve uma parte do carboidrato das refeições se tomar antes da refeição? Ela está perguntando se a farinha absorve. Tipo, você consome a farinha e logo após faz a refeição com carboidrato. Se teria uma absorção menor do carboidrato da refeição. A farinha do maracujá, assim como outros tipos de farinhas integrais, elas têm um teor alto de fibras. Sim. E aí, nesse sentido, você pode usar isso como uma estratégia para reduzir a carga glicêmica daquela refeição, né? Porque, de fato, é como uma fibra que salvo engano, ela tem fibras solúveis e insolúveis na composição, então isso pode reduzir um pouco a velocidade com que ela é absorvida. Né? Porque a velocidade vai impactar sobre a demanda de insulina, e isso tem a ver com a carga glicêmica e os efeitos, né, dessa hiperinsulinemia que, cronicamente, muito elevada, ela pode ser deletéria para o organismo, porque a insulina tem os efeitos anabólicos interessantes, inclusive, né, formação de gordura, né? Anabolismo para a gordura também. O anabolismo mais voltado para a gordura. Exatamente. Né? Então, assim, pode ser uma estratégia claro, né? Para você, assim como outros tipos de fibras. Mas talvez pensando na questão da absorção do carboidrato, talvez fosse melhor investir na faseolamina do que no maracujá. Se for amido, né? Porque pode ser sim. que não seja amido. Aí a faseolamina, ela é interessante. Tem uma atividade enzimática, inibidora enzimática, né, melhor dizendo, da alfamilase. Mas outros tipos de carboidratos não. E aí, no caso da farinha, ela vai reduzir
a absorção de monossacarídeos no geral, né? Sim. Vindos do amido ou não. Pode ser, Sim. sei lá, pode ter vindo da frutose, por exemplo, né? Da frutose não, perdão, da sacarose, Sim. ou da maltose, enfim. Lactose. Também, né? Sim. A próxima foi do Hudson. Só os nomes internacionais. Hudson, Né? Andrew, Estão Patricia. melhores que eu, poxa. Vamos lá. Qual sugestão ou sugestões indispensáveis para um indivíduo com uso crônico de corticoides? Bom, se a pessoa usa corticoide cronicamente, eu entendo que é uma necessidade de saúde. É um quadro inflamatório, autoimune, uma pessoa transplantada, né? Muitas vezes com uma estratégia de imunossupressão mesmo. E tudo bem, não há o que fazer, né? Mas quem usa no longo prazo pode desenvolver uma coisa que nós chamamos de síndrome de Cushing, que é um quadro relacionado ao aumento da atividade glicocorticoide no corpo. Então, é natural que essa pessoa, ela de início, né, ela passe a ter mais glicose circulante no sangue de uma forma muito rápida. Uhum. É o papel dos glicocorticoides, né? Daí o nome, né? Glicocorticoide. É um hormônio da família dos corticoides, dos esteroides, que aumentam a glicemia. Essa é a proposta para você bater ou fugir, né? É isso, é um hormônio de defesa. Mas aí, o uso de um corticoide, glicocorticoide, um deflazacort, um betametasona, uma dexametasona, por exemplo, pode acabar provocando aumento da gordura corporal, né? Inclusive na região da face. Isso. A fáscia cuxoide, né, como a gente chama, é exatamente aquela face de lua cheia, digamos assim, que é um sinal clássico de quem tem... Você vê que a pessoa toma corticoides cronicamente. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho um quadro de hipercortisolismo, por exemplo. Mas, então, uma das coisas que se deve fazer, eu entendo aí no trabalho, né, mais dos nutricionistas, é buscar estabelecer dietas de baixa carga glicêmica ou investir em outras estratégias que possam reduzir a carga glicêmica da refeição. Porque já há uma sobrecarga natural. Sim. Por conta do efeito crônico desses hormônios, né? Uma segunda coisa também é cuidar dos níveis de lipídios e colesterol, porque tende também a ficar bem alterados quando se faz uso no longo prazo. A hipertensão pode ser uma coisa também induzida por glicocorticoides. Pensar também que o paciente se está usando o glicocorticoide de longo prazo, às vezes é porque ele tem a necessidade de imunossupressão. Às vezes não. Às vezes é simplesmente um quadro inflamatório crônico, uma doença, uma artrite reumatoide, aí a imunossupressão pode acontecer de forma indesejável. Então, pensar em outras coisas que possam melhorar um pouco essa imunidade, porque a partir daí você pode ter infecções que sejam oportunistas, né? Então, fazer uma alimentação rica em fitoquímicos, por exemplo, flavonoides, que tem essas atividades, a própolis, por exemplo, que aumentam, de fato, a imunidade. Então, é isso. Agora, do ponto de vista de caminhos, né? Mas tem umas coisas que eu acho que são fundamentais. Tipo, um acompanhamento com o farmacêutico clínico é interessante, porque ele vai olhar com mais atenção tanto a eficácia quanto a efetividade, né? Já que é na prática, e a segurança dessa terapia. Porque se ele tiver com a hipertensão descompensada, como é que faz? Muitas vezes o médico ele não está vendo isso, porque o retorno é só daqui a 6 meses. Então, fazer um acompanhamento mensal com o farmacêutico eu acho que é muito razoável. E um bom farmacêutico clínico que atua em drogaria, em farmácia de manipulação, por exemplo, ou em consultório privado mesmo, é um bom caminho, uma boa coisa a se fazer. E a gente já vê alteração na glicemia do paciente que usou por pouco tempo, né? Às vezes usou um período para um quadro inflamatório e a glicemia já dá acima de 100, por exemplo, a glicemia de jejum, né? Acima de 100. Né? É bem comum ver isso aí, o paciente fica assustado, mas a gente já orienta que não, é uma coisa comum de acontecer depois de usar corticoides. E quando você suspende o uso do produto, você pode ter, muito provavelmente, a remissão do problema. Sim. Né? É bem provável. Risa Oliveira, amiga minha nutricionista, ela perguntou o seguinte: quais fitos têm evidência em humanos que podem ajudar a reduzir gordura corporal? Bom,
Eu diria que pouca coisa pode ser utilizada com uma resposta clínica bem significativa, mas eu entendo que tem duas coisas que dão melhores resultados, né? A primeira coisa é você usar, especialmente plantas que atuem por mecanismos diferentes. Uso isolado, por exemplo, só chá verde, ou só gengibre, ou só capsicuano, ou só... Isso não dá resultado significativo, nem na prática, nem na experiência clínica e nem na pesquisa mesmo, né? Mas quando você faz a associação de plantas diferentes que atuem por mecanismos diferentes para a mesma finalidade, por exemplo, termogênico ajuda? Pode ajudar, mas só se estiver bem formulado. Sim. Então, se você tiver doses adequadas, né, cuidando especificamente do aspecto de qualidade desses insumos, e se você fizer, por exemplo, uma combinação de Camellia sinensis com gengibre e capsicuano, uma coisa que vem sendo estudada agora com mais frequência, essa combinação ela pode resultar em um aumento do gasto energético mais significativo do que de forma isolada. Sim. E aí isso traz um pouco a força da evidência para um outro lado, porque sempre se achava que o termogênico não funciona para isso. Bom, não funciona isoladamente, né? Mas pode ser interessante para você aumentar o estímulo para a pessoa treinar, porque vai aumentar neurotransmissores excitatórios e tal, então dá mais disposição física mesmo. Sim. Agora, isso é uma coisa, né? Do ponto eu acho que as pessoas ficam presas no gasto energético, assim, no gasto energético não, no aumento do gasto energético do dia, quando a pessoa está usando termogênico, mas não observam que uma pessoa vai fazer mais exercício, vai fazer exercício de forma mais intensa, né? Esse efeito no exercício, que eu acho que que é o mais significativo, no final das contas. Eu acredito, eu vejo na prática que é isso. Por exemplo, se você vai tomar um termogênico e não fazer exercício, eu não acho tão interessante, mas se a pessoa está tendo uma melhora na performance, né? Treinando melhor, está tendo mais motivação, etc., aí eu acho que a gente já passa a ver um resultado mais interessante, né? Sim. Para termogênico é isso, né? E aí você falou uma coisa legal, porque tem uma pessoa que está estudando muito, o Felipe, ele está hoje nos Estados Unidos fazendo um mestrado, um doutorado, não lembro exatamente. Marcona, salvo engano o nome dele. Ele está estudando o efeito, o Pedro Perin também tem estudado o efeito do placebo sobre o exercício. Quer dizer, por mais que não seja aquela melhora na adesão ao treinamento, na melhora dos parâmetros lá avaliados, não seja relacionado intrinsecamente ao produto, mas o fato de você medicalizar, isso faz com que a pessoa se sinta mais motivada, né? Sim. É uma questão ética que é uma discussão que daria um episódio todo do podcast. Assim. É um tema específico muito bom. Mas o que se vê na prática é que você pode buscar, inclusive, uma própria sinergia desses compostos e aí sim, intrinsecamente, eles responderem melhor em relação a outras intervenções. Porque apenas, a gente... uma coisa que é difícil de ver é uma formulação termogênica bem feita, né? Quando se pensa nos extratos, na padronização, né? Muitas vezes você coloca ali um pó do chá verde mesmo, né? O pó do gengibre e tal, e aí não tem os ativos mesmo na quantidade certa para esse efeito que a gente quer, né? Aí não faz efeito, sim, mas a formulação não está adequada, né? Então tem isso também. E uma coisa legal sobre isso é que assim, a necessidade, e essa é uma das inquietudes do nosso grupo de pesquisa lá na Unicap, porque essa associação ela precisa ser melhor estudada e tem algumas coisas que já estão começando a aparecer na literatura agora. O pessoal meio que parou de fazer pesquisa de fitoterápico para algumas áreas em monodroga, imunoterapia, e agora começa a estudar a combinação. E é isso que já conversa com a própria história da fitoterapia. Um exemplo muito interessante para ajudar a responder essa pergunta também, de uma associação, é uma que eu entendo que hoje é o melhor
recurso fitoterápico para essa finalidade, que é a Sphaeranthus indicus com a Garcinia mangostana. Os resultados são interessantes quando você avalia perda de peso, perda de gordura corporal, redução da circunferência de cintura, mas, veja, independente do tratamento, tem que pensar que isso sempre vai ser uma coisa incremental. Quer dizer, se a tua linha de base é a mudança do estilo de vida, isso por si vai gerar um resultado, o que a gente tem que observar é a diferença incremental, ou seja, quanto que eu incremento em termos de perda de peso, perda de gordura, redução da circunferência abdominal e outras coisas, com a inserção desse tratamento farmacológico. Porque se nada for feito, o que se espera é que isso seja muito discreto. Mas se você junta isso com a mudança de estilo de vida, o resultado incremental, ele sim tende a ser bem mais importante do que apenas o tratamento farmacológico versus placebo, sem mudança de estilo de vida. Então, você vê, por exemplo, uma perda de entre 3 e 4 quilogramas em 3 a 4 meses, em 2 a 3 meses, isso é muita coisa. Sim. É muita coisa e pode ser utilizado, né? Porque está um tratamento disponível no Brasil, é relativamente custo acessível, então até hoje é o que me chamou mais atenção na literatura. Inclusive, quanto mais rápida for a perda de peso no início do tratamento de emagrecimento, maiores são as chances do sucesso a longo prazo mesmo, né? Então, talvez ter um produto que vai incrementar esse resultado, no final das contas, vai aumentar as chances de dar certo, né? Porque você tem uma perda de peso maior. Tem uma coisa interessante sobre isso, que é o tempo, né? Tipo, se a perda de peso for rápida demais, é natural que o efeito rebote ele tende a ser mais provável. Mas se for uma perda de peso intensa, só que um pouco mais espaçada, como se o corpo ele tivesse ali mais condição de adaptação metabólica e hormonal, e aí isso tende a ser um pouco mais consistente na fase de manutenção. Sim. Né? Mas é isso. Tratamentos farmacológicos servem para perda, não para manutenção do peso corporal. Medicina tradicional chinesa, sua opinião sobre isso. E deixa eu já fazer um comentário, né? Por favor. Então, eu percebi o seguinte, que veio uma enxurrada de produtos na medicina tradicional chinesa, talvez 3 anos atrás, por aí, e os produtos sumiram do mercado. Pelo menos assim, a grande parte. E, tipo, o que aconteceu? até as próprias marcas que faziam os produtos meio que pararam, né, de fazer a própria propaganda dos produtos e, tipo, ninguém ficou sabendo de nada, né, do que aconteceu. Há uma questão legal aí, porque produtos da MTC no Brasil tem uma resolução específica da Anvisa, né? Todo produto que é de controle sanitário tem que ter o seu conjunto de regras para você produzir, comercializar, dispensar, importar, né, utilizar e tal. No caso dos produtos da MTC, qual que é a lógica? Eles devem fornecer uma especificação em termos de insumo, dose e tal, apresentação da própria embalagem, inclusive, que precisam constar na farmacopeia chinesa. Tá? E aí, por exemplo, você não pode colocar indicação no rótulo, na embalagem. Você não pode colocar nome fantasia que seja diferente daquela que é o nome da monografia, o nome da fórmula na embalagem. Então tem que botar o nome dele em chinês lá. Ele pode colocar o nome farmacêutico da planta, né? Planta, então seria Curcumi rhizome, né? Que seria rizoma de cúrcuma longa, né? Valerian radix, seria raiz de valeriana. Né? Esse é o nome farmacêutico, que é uma nomenclatura em latim. Que não é nome científico, é outra coisa. Sim. Ele sempre vai colocar o nome do gênero e a parte da planta de interesse. Mas vejam, não pode ter, por exemplo, digamos assim, cápsulas digestivas. Sabe? E tinha muito produto irregular nesse sentido. Sim. Aí quando a Anvisa ela arrochou um pouco mais a fiscalização, porque, veja, produtos da MTC não eram registrados. Sim. Eram produtos de notificação. Então, mais difícil para a Anvisa poder enxergar. Só que aí, algumas indústrias utilizaram desse caminho... Fizeram uma manobra, né? Para botar... botar uma tribulus no mercado. Vocês são brasileiros, vamos dar um extrato, né? E assim, não faz nenhum sentido você... não faz nenhum sentido você falar sobre
extrato padronizado para fórmulas que têm milênios. Sim. Fórmulas centenárias, né? Que constam, vêm de outros textos e que compõem hoje a farmacopeia chinesa. Mas então, qual seria a forma de utilização, então? Seria tipo o pó em cápsulas só? Porque assim, a forma que eles utilizaram é tipo fazendo um chá, talvez, né? Não, tem os pós das plantas, né? E tem coisas que são usadas tradicionalmente também. Não faz sentido um extrato padronizado num ativo para a medicina tradicional chinesa. Porque não tinha chinesa. Tecnologia para padronização de extratos. O que você tinha era tipo o que nós chamamos de relação droga-derivado vegetal. Tipo, se você faz 1 kg de extrato tendo utilizado 10 kg da droga vegetal, que é apenas a planta seca, você tem um extrato 10:1. Esse extrato 10:1, sim, porque ele consta lá nas monografias. Mas você não tem extrato padronizado em 45% de protocianinas do tríbulos terrestres, entendeu? E aí, eu entendo que foi muito mais porque saíram do mercado, porque há uma falta de interesse por parte da população também, que olhou para aquilo, não entendeu Talvez direito. não tenha feito o sucesso, né, que estavam esperando, e exato. acabou. É como o que nós chamamos de chás medicinais. Existe o produto hoje regulamentado. Quer dizer, quem é indústria e quer lançar chá medicinal, pode. Mas você nunca viu no Brasil chá medicinal, porque não há. Simplesmente. Nenhuma indústria se interessou em lançar atendendo às especificações. Quer dizer, o produto da MTC foi uma coisa que chamou a atenção ali de quem trabalha com outras formas de saúde, né, outros paradigmas, a medicina. É MTC mesmo, só que aí o produto não era bem aquilo. Você pode fazer na manipulação, nas farmácias de manipulação, aquela mesma fórmula e vai atender as regras da manipulação. Mas eu acho que não pegou porque as exigências do ponto de vista de embalagem não eram tão atrativas, entende? Então... Pois é. E... enfim, para sair um pouco das perguntas mais técnicas, se você pudesse escolher uma profissão hoje, ainda seria farmacêutico ou optaria por outra profissão? Nossa senhora, pergunta difícil. Berlinda. Não, bom, eu gosto muito de ser farmacêutico. Eu entendo que eu sou professor farmacêutico. Talvez eu mudasse de profissão. Podia ser qualquer outra profissão da área da saúde. Nutrição é legal, eu gosto muito da nutrição. Seria nutricionista. Pensei em fazer nutrição, inclusive, durante um tempo. Mas é um projeto abortado, a priori, por conta do doutorado, né? Tenho que reingressar nesse semestre agora. Nesse semestre para começar em 23, né? Sim. Eu entrei no doutorado em 2013. Logo que eu terminei o mestrado, mas por motivos de saúde eu tive que abandonar. E é isso. E às vezes você tem que fazer recursos estratégicos, porque a vida não cabe em si, e aí tinha outras prioridades. Sim. Mas não deixei de E as pessoas acham que vida acadêmica, né? a vida acadêmica está acima de tudo, né? Inclusive em cima da própria saúde, né? Exato. E aí até essa própria relação com o orientador, e que parece que é um pai, uma mãe, é um chefe. Não é. Orientador não é pai, mãe, nem chefe. Orientador é orientador. Então, se não tá bom para você, você pode tranquilamente sair daquela relação. Claro que qualquer movimento vai ter ônus e bônus, mas esse foi essa foi minha conclusão depois de reflexões sobre a terapia e tal. Mas acho que uma das profissões que eu seria psicólogo, inclusive. Seria facilmente psicólogo hoje, assim. E o mais engraçado, porque a gente estava conversando antes, justamente porque eu disse que depois de nutrição, o que é que eu quero fazer? Farmácia. Sim. Verdade. Que ligação, né? Você será eu de calças. Talvez eu não faça o que você faz hoje, assim, na área de esporte e tal, porque talvez eu não dê mas conta. Demorou muito pra chegar aqui. Foi no tranco. Foi no tipo, muda ou muda, querida. Eu imagino. E deixa eu juntar duas perguntas aqui em uma, pra ficar mais fluido, mais prático. Ao que você atribui o seu sucesso como referência na fitoterapia e quanto tempo levou para ter esse reconhecimento? Não sei se eu
tenho esse sucesso na fitoterapia, mas eu né? reconheço... Por favor, né? Peraí. Sejam humildes assim. Não, mas eu reconheço que eu fiz uma história, né? Eu acho que eu fiz uma contribuição importante na fitoterapia. Tá fazendo ainda, né? E Exato. continuo fazendo e quero continuar fazendo. O meu projeto do doutorado vai ser, inclusive, em fitoterapia, de fato, porque o mestrado foi em vitamina D. Foi outra coisa. Foi desenvolvimento farmacotécnico de cápsulas de vitamina D. E é por isso que eu me interessei tanto por suplementos também, de alguma maneira, né? Mas a fitoterapia, ela está mais presente hoje. E o projeto do doutorado vai ser na área de educação profissional em fito e tal. Então eu quero continuar fazendo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que ela é uma linha do tempo, né? Tipo, de onde eu venho, né? E para onde eu vou, né? Com isso. Eu me interessei muito pela fitoterapia quando eu percebi que era necessário para os nutricionistas contribuir de alguma forma na formação. Em 2008 eu fiz o meu primeiro curso de fitoterapia para nutricionistas. Foi a minha maior experiência como a minha primeira, né, e a mais importante assim, porque foi uma quebra enfim, um divisor de águas, porque eu percebi que eu queria fazer aquilo. Na época eu era farmacêutico de uma rede de farmácias de manipulação daqui de Recife, e eu montei esse projeto. Aí a gente fez uma parceria depois com o Conselho Regional de Nutricionistas, porque a primeira edição tinha 60 nutricionistas e não deu para quem quis, porque tinha fila de espera, foi uma coisa assim muito interessante, mas eu percebi que havia realmente uma necessidade de formação, porque não é uma disciplina que fazia parte à época, né, da matriz curricular e tal. 2007 foi a primeira resolução, né, dando a permissão para a prescrição. E aí, em 2008 eu montei o curso. E foi uma doideira. E aí em 2009 montei uma formação em parceria com o CRN 6. E aí depois, no ano seguinte veio outra turma, no ano seguinte veio outra turma. E aí eu comecei a ser chamado para dar aula em pós-graduação, na área de nutrição. E depois montei um curso de pós-graduação em fitoterapia, não só para nutricionistas. E formamos várias turmas, foi para outras cidades também. E eu comecei a me ver muito mais professor do que farmacêutico. Não que na docência não fosse também, mas Sim. muito mais da sala de aula do que da farmácia. Né? Esse era um ambiente que eu gostava mais de respirar, até que eu saí, já depois com o mestrado tendo sido concluído, e eu comecei a rodar em outros estados, começar a dar palestra em outros locais, em eventos maiores. Sim. Comecei a contribuir mais com a própria a nutrição, na verdade, né? Dentro de grupos de trabalho em fitoterapia, contribuindo com as resoluções que foram publicadas depois, em 2013, 2016, agora em 2021 também. Uhum. Então, tem uma história política nessa coisa toda, né? Junto com a nutrição especialmente, mas eu sempre olhei também para outras profissões, né? A fisioterapia, a própria farmácia mesmo, também a medicina, e aí eu comecei a entender que há uma necessidade de fazer uma reflexão, uma reforma, né, uma reformulação dos currículos, para que haja a inserção da fitoterapia dentro das diretrizes curriculares, dos currículos, né, dos cursos de graduação, para a promoção do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, porque você vê pouca coisa hoje nos cursos de graduação e acaba que, quando você vê pouca coisa, você está pronto para fazer aquela prática? Essa é uma pergunta boa, né? E aí, muitas vezes, não está, porque você vê muito erro de prescrição ainda, você vê muita prescrição desnecessária, em doses erradas, de formas erradas, enfim. Então, só que eu penso na fitoterapia enquanto área, especialmente porque a gente tem uma biodiversidade que é absurda, ela é enorme, são mais de 55 mil espécies catalogadas. A gente conhece pouco disso, apenas em torno de 10%, menos de 10%, aliás, é o que se estima, né? Uhum. Pesquisas da etnofarmacologia.
E é uma forma da gente olhar para a cultura popular, olhar isso como uma forma de fazer política também, porque não é só o produto acabado, com muita tecnologia incorporada que vai fazer a diferença, que vai ser a fitoterapia, né? Isso não é só essa, aliás, a forma de fazer fitoterapia, mas a vovó que tem aquele lambedorzinho, aquele lambedor, aqueles Quem matinhos nunca? lá no... Aquilo também é uma forma de fitoterapia. Exato. E muito desse conhecimento popular é fonte de pesquisa para a gente descobrir novos tratamentos, para a gente inovar e para reforçar, inclusive, o que a vovó faz. Às vezes está certo o que a vovó está fazendo, está corretíssimo. Então é um campo ainda que realmente tem muita coisa a ser explorada, né? Exato. Porque, pelo que eu entendi, né, teve muita coisa que foi estudada como monoterapia e agora está fazendo associação dessas coisas, né? Mas ainda tem muita coisa que ainda nem foi estudada, né? Que provavelmente vai ter esse mesmo caminho, né? De começar a estudar como monoterapia e depois uma possível associação, né? Então, é praticamente uma área que vai render estudos por décadas ainda. Exato. Né? E muitos dos tratamentos hoje que a gente tem... Veja, estima-se que 60% de todos os tratamentos com quimioterápicos para câncer são de produtos naturais, ou seja, são produtos extraídos de plantas, Sim. que podem ter sido modificados ali um pouco, né, que é o que a gente chama de semissíntese. E fora que tem um monte de doença ainda para a gente resolver, né? Sim. Então, desbravar essa biodiversidade de forma sustentável, reforçando a sabedoria popular, né, dando valor a isso também, que é uma forma de organização política muitas vezes, de comunidades, é o que faz muita gente até tratar as doenças, porque não tem acesso a outras terapias, né? Mas na outra ponta, né? Você perpassa por uma série de coisas dessa cadeia e lá na ponta, lá no finalzinho da indústria, você vê realmente medicamentos com muita tecnologia incorporada que servem para tratar até doenças complexas como o câncer. Então, assim, é uma área que me interessa por diversos motivos. Né, educacional, de saúde, político, econômico, histórico. E a gente vê substâncias como, por exemplo, a própria cúrcuma longa, né? Várias tecnologias ali atreladas, né? Que melhora a absorção, melhora aquilo, né? E é muito interessante. Ou a associação, né? Como a piperina, né? Exato. Que era comercializada desde as companhias das Índias, né? Sim. Quer dizer, Sim, é uma sim. especiaria que, desde aquela época, era amplamente usada, né? Como tempero, tá? Mas, sim. enfim. Então, vamos lá. Agora, pergunta de Maiara Guimarães. Olha só. Tá, não, mãe, beijo. Existem fitoterápicos que auxiliem na melhoria da insônia? Sim, existe. O melhor tratamento hoje é a valeriana e o lúpulo associados. Vários trabalhos apontam para isso. Tem coisas melhores para indução do sono, com efeito hipnótico. Aí a gente tem droga Z, tem outras coisas. Mas ele serve especialmente para você manter o sujeito dentro de um estágio de sono mais profundo. É o efeito que a melatonina faz, por exemplo. Sim. Melatonina e valeriana não são indutores do sono, quer dizer, eles não reduzem o tempo de latência, que é aquele tempo em que você deita, o tempo que compreende, né? O momento em que você deita é aquele que você adormece. Esse é o período de latência do sono. Então, isso aqui é feito, melhor, encurtado quando você usa, por exemplo, drogas Z, zolpidem, zolpiclona, e tem outros indutores, né? Mas e natural, enfim. Tem alguma coisa... Então, o efeito no período de latência do sono da valeriana, dentre outros, é muito pequeno. O que eles vão fazer exatamente é aumentar o tempo do sono e um sono mais reparador. Sim. Um sono de melhor qualidade. Tanto é que tem relatos de pessoas que têm mais pesadelos, né, com a valeriana. Já ouviu falar disso? Eu ouvi falar como um lugar. Com o quê? Com a valeriana? Com a valeriana. Bom. E Pedro fica ameba quando toma a melatonina. É como se
Mas Ele que dose realmente- ele tava tomando? Tipo 3 A miligramas. letargia do outro dia? Ele não acorda, como se o cérebro dele continuasse desligado. Ele fica meio, tipo, Ele pode- derruba as coisas, ele fica, tipo... Ele pode metabolizar de maneira mais lenta a A melatonina. dose dele tá alta muito pra ele. elevada. Porque É. isso tem que Eu já ser... disse a ele, meu filho, É, vamos parar com isso aqui, individualizado, pra né? quê? Individualizado, Pra quê? Não vamos tomar, não. É melhor ele usar em gotas, né? Porque aí ele pode fazer um melhor controle ele não melhor. tomar, Roberto. É possível não tomar. Né? Mas o que assim, valeriana e lúpulo, né? Ou a valeriana sozinha. Existem outros produtos que são associação de valeriana com cratego, melissa officinalis, camomila, passiflora. Todas elas são também estudadas no sono, assim, tem estudos. Também melhor associado que a imunoterapia. Vai ter resultados melhores no geral. Uhum. Mas dá para dizer que de todos os tratamentos até hoje, né, estudados, essa combinação lúpulo e valeriana tem uma resposta bem mais interessante do que... E dá para os demais. associar com a lavanda, o óleo essencial? É interessante? Se você não der conta sozinho com a valeriana, né? Ou se você, por exemplo, não pode prescrever valeriana, que até pode hoje, viu? Hoje tem uma... Pois é. Existe uma fórmula do formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira, edição agora de 2021, e a inclusão, né, por parte de uma portaria da Anvisa, dela como produto de uso tradicional reconhecido. Então, assim... Então, Nutris partiu para escrever valeriana. Eu entendo, mas assim, eu entendo que isso é uma discussão que é uma coisa que a gente tem conversado com o próprio CFN, a partir do grupo de trabalho nosso lá, do Conselho Federal de Farmácia, né? A gente tem uma agenda contínua, tem uma pauta sobre suplementos, a gente acaba entrando um pouco na fitoterapia e tal. Em breve a gente vai envolver a Anvisa nisso, se é que você que está vendo o vídeo agora, né? Já tem a notícia de que já tem novidades a respeito disso. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente postula, e aí é uma coisa que eu defendo, não enquanto o GT do CFF, eu não falo agora pelo Conselho Federal de Farmácia. Sim. Eu falo por Opinião Leandro própria, Medeiros. né? Sim. O que eu penso? Quem é especialista em fitoterapia poderia prescrever qualquer coisa. Porque, veja, o que é um... Tem um Eva de São João. Exatamente. Por quê? O que é a tarja do produto? A tarja é uma sinalização no produto de que você, enquanto consumidor, pode pegar para o autocuidado. E é importante que isso seja feito de uma maneira orientada, né? Por um farmacêutico especialmente, ou não. O termo, em 2016, ele mudou. Ele não é venda sob prescrição médica. Ele é venda sob prescrição. A RDC 98 de 2016, que discute medicamentos isentos de prescrição, define isso. MIP, que é medicamento isento de prescrição, ou medicamento de venda sob prescrição. Não é prescrição médica. Porque a Anvisa já entende, já entendia há mais tempo, mas nessa resolução eles validaram a história de que a prescrição não é apenas um ato médico. A prescrição é um ato de vários profissionais de saúde, porque tem habilitação para isso. Sim. Então, se você é um especialista em fitoterapia e você sabe o que está fazendo, se você estudou a erva de São João, por exemplo, sabe que ela interage com um monte de coisas, sabe que ela tem algumas reações adversas, que interage com doenças, que é contraindicado para alguns grupos populacionais, etc, etc, sabe a dose, se ela está contextualizada na tua prática clínica, enquanto benefício, por que não? Por que não? Só porque tem a tarja. Se a tarja é um instrumento sanitário, veja, de controle sanitário, para que as pessoas possam pegar o produto com a sua, né, o seu desejo, com o seu entendimento de autocuidado ou não, né, não faz sentido. Então, porque a tarja serve para proteção à saúde. Ela serve para estabelecer, tu só vai conseguir ter acesso àqueles produtos que estão ali na área comum da farmácia, que todo mundo tem acesso, mas aquela que fica por trás do balcão, não. São produtos restritos, porque representam mais riscos à saúde. Mas se eu estou determinando a prescrição, eu, enquanto profissional especialista naquela área, por que eu não posso, então, prescrever aquele produto? Entende? Então, eu acredito que nos próximos meses ou anos, não sei, a gente deve avançar
Isso vai ser E é um avanço gradual. E já avançou bastante, né? Com alguns bioativos, né? Que a gente não podia prescrever, agora pode, né? Exato. A tendência é ampliar um pouco mais isso. Sabe, gente, Sara, Roberto, é o seguinte. Nós temos um entendimento filosófico de que as profissões, elas vão mudando com o passar do tempo. Veja, é simples. A sociedade, ela tem um conjunto de necessidades. Sim. Essas necessidades podem até mudar com o passar do tempo, né? Mas existe o grosso que depende de cuidado por parte dos profissionais de saúde. Só que dentro desse grande grupo de necessidades de saúde da população, que são também necessidades sociais, você tem uma interface entre as áreas que vão se mudando. Cada vez mais, a tendência é essa. É que a gente tenha a interdisciplinaridade como um caminho para a prática clínica, e vai chegar no momento que você não consegue mais identificar o que é privativo de uma profissão ou não. Aquilo que é privativo por força de lei, a gente até entende, respeita e tem que respeitar, porque lei ou a gente muda ou a gente cumpre. Mas assim, tem coisas que não são privativas, né? E aí, nesse sentido, se aquela profissão entende que aquela área ela poderá ser aquela área de atuação, né? Ela poderá ser exercida por ela também, porque ela pode fazer uma contribuição em cima daquilo para atender aquela necessidade de saúde. No fim das contas, você aumenta o acesso da população para aquele serviço de saúde. Então, prescrição de suplementos por outros profissionais que não sejam nutricionistas, por exemplo. Nós da farmácia prescrevemos suplementos nutricionais. A gente tem regulamentação para isso. Só que não é ato privativo. E a nossa área de atuação da farmácia, ela tem um conjunto ali de coisas, de necessidades que são de nossa competência. Então, manejo de reação adversa a medicamentos. Entende? Pode ser que o nutricionista muito safo, muito esperto, muito experiente, ele faça a mesma coisa também. Porque, peraí, isso aqui é uma miopatia induzida por simvastatina. Por que ele, nutricionista, não pode suplementar uma coenzima Q10 se ele estudou e tal? Quer dizer, é do nutri, é do farmacêutico, é do médico, é do fisioterapeuta que também está atendendo ali e entender o que... Então, e aí nesse sentido, a gente vai tendo essas transformações nas profissões com o passar do tempo, e daqui a pouco a gente não vai ter delineamentos tão claros assim. E essa é a tendência. Né? Essa é a tendência. Ainda da Maiara, para falar um pouco sobre Morozil. Ô, Maiara, meteu essa, Maiara. Pô, nem sei quem é Maiara, mas poxa, Maiara. Meteu essa, Maiara. Deixa eu falar uma coisa. O Morozil é Citrus sinensis, né? Citrus sinensis e variação Moro. Pronto, um produto chamado, assim, colocado na embalagem Morozil, né? Mas na descrição Citrus aurantium. Então aí nesse caso foi um erro. É outra substância. Porque, veja, Morozil é um nome comercial, né, uma marca registrada de um insumo farmacêutico. Sim. Que é de um fornecedor exclusivo, né? Uma relação aí. Mas que tem outros tipos de coisas que podem ser feitas, tipo engenharia reversa, né? Desenvolvimento reverso, você vai pegar ali, por exemplo, o extrato da laranja Moro padronizado em tantos por cento de antocianinas e tal, beleza. E aí o pessoal vai lá e fala, não, bora fazer igual, então. Vamos padronizar, vamos fazer, desenvolve e lança no mercado. Sim. Agora, sobre a tua pergunta, não é aurantium, é Citrus sinensis. Certo. Nesse caso não poderia ser... Não teria os mesmos ativos, né? Em sua maioria. Né? Veja, toda laranja vai ter ali um teor de antocianinas, de flavonoides no geral, que mas digamos vão variar, o ativo que é o principal para o efeito pretendido aí do Morozil. É que nesse caso não é uma substância só, são vários. É um complexo, é um grupo de antocianinas. E aí você tem que ver se esse outro extrato de Citrus aurantium tem esse mesmo teor de antocianinas e se tem a evidência de que ele também funciona para o que ele se propõe a fazer. Sim. Bom, dá para dizer que o Morozil é um produto que tem uma evidência de
benefícios sobre gerenciamento do peso, mas não é lá essas coisas assim, não é um produto que, de todos os que são utilizados hoje, o que apresenta melhor força de evidência e melhores desfechos. Tá? Tem fragilidades metodológicas desses estudos, que inclusive são patrocinados pelo fabricante, e não tem nenhum problema quanto a isso. Você tem que declarar no estudo clínico o conflito de interesse, e isso está declarado lá e tal, porque você vai ter que analisar os dados com um pouco mais de calma. Mas não há grupos de pesquisa independentes que façam análise de clínica, né, dos benefícios desse produto. Então, isso limita um pouco a evidência. Você pode usar? Pode, não tem nada de ilegal, nada disso. Mas tem que ter enfim, tem que considerar que o que está ali construído em termos de evidência científica tem suas fragilidades e que provavelmente, ou que talvez você não encontre os mesmos resultados que você viu na sua prática clínica. E uma coisa que eu costumo colocar para todo tratamento, especialmente nessa área de gestão do peso, é que você tem que saber separar na prática o que é efeito da sua intervenção base e o que é efeito do produto. Porque você prescreveu dieta, você fez exercício, você dormiu bem, você fez um monte de coisa que, né, são caminhos para redução do peso corporal. Aí você vai e prescreve um produto como esse. Aí você não sabe separar o que foi benefício do clínico, das demais intervenções base, e qual foi o efeito incremental que houve com o tratamento farmacológico amorosil, né? Esse é um desafio para os nutricionistas hoje, porque os nutricionistas fazem muita coisa que já dão um resultado bom. Então, como fazer essa avaliação? O que eu entendo se você já tem uma experiência clínica e você sabe mais ou menos, a partir de uma série de casos tratados, que você consegue obter um resultado estimado de tanto a tanto, em termos de perda... Aí você tem que ver os parâmetros, né? De perda ponderal, de perda de gordura, circunferência de cintura e tal. E aí, a partir de agora que eu vou começar a fazer o tratamento farmacológico com o fitoterápico, quanto que eu consigo incrementar em termos de resultado naquilo que eu já conseguia. Essa é a leitura que tem que ser feita. Mas simplesmente inserir sem essa análise crítica, pode ser que o paciente esteja gastando uma grana, se expondo a riscos farmacológicos e o resultado não esteja sendo exatamente aquilo que deveria ser, né? Porque se espera algo, né? Qual a meta terapêutica a ser alcançada? Você tem que justificar. Pô, o cara é fácil perder 5% do peso corporal, que representa a redução de risco cardiovascular, riscos em saúde, em 3 meses, 5%, só com o estilo de vida, né? Dieta e tal, é possível. E 10%, opa, é mais difícil. E 15%, pô, é mais difícil ainda. E 20%, nossa, é bem mais difícil. Não, eu entendo que quanto maior for a meta, mais justificado será a incorporação de outras terapias, inclusive farmacológicas, né? Sim. É isso. Então, teve um seguidor que se identifica só como btfk.it. Ele perguntou o seguinte: chá de sene é muito ruim para o intestino? Em excesso, sim. Chá de sene pode ser utilizado especialmente quando você tem um quadro de constipação episódica. Um episódio por semana, não mais do que 5 semanas, beleza. Porque a paciente cronicamente constipada não deveria ficar usando chá de sene. Não, porque sene, da mesma forma como cáscara sagrada, ruibarbo, aloe, tem um grupo de fitoquímicos que nós chamamos de antraquinonas. E essas substâncias, quando são consumidas cronicamente, podem levar a um acúmulo no tecido, levam a um quadro que nós chamamos de melanose coli, e isso tem a ver... É um efeito irritante no intestino? Pode se chamar assim? O próprio efeito terapêutico é a irritação no intestino. Para ele dar um oi, acordei. E aí você tem algum desequilíbrio. Tipo um pedalazinho, tipo, vem aqui de... Vai, menino, pega. E aí tem um benefício quando você tem uma constipação episódica e tal. Mas é claro que no longo prazo, aí sim, tem esse quadro da melanose coli que pode
tem alguns mecanismos indutores ali da multiplicação de células. Isso não é coisa boa, não. Assim, Sim. Entendi. né? Mas não é para acumular. Dá para usar, dá. Mas, tem outras coisas, outros tipos de laxantes que você pode usar em caso de constipação, né? Fonte de fibra, por exemplo, acompanhado de água, exercício. Aí tem que fazer outras coisas, né? Sim. Certo. Aí com o nutricionista, papai. Ah, Aí sim. Deixa eu fazer. Então eu vou fazer minha própria pergunta agora. Vamos falar um pouquinho de um tema diferente, né? Que é sobre posicionamento político, né? Qual a importância aí do profissional, até do profissional de saúde mesmo, se posicionar em redes sociais politicamente? É interessante ou é uma coisa que é melhor não tocar no assunto? O que é que tu acha sobre isso? Bom, meu entendimento ideológico me diz que sim, tem que se posicionar, porque tudo é política. Absolutamente tudo. A gente pode até fazer algum afastamento, a gente pode querer não tocar no assunto no momento, a gente pode não querer discutir de alguma maneira, porque tá a fim de dar uma pausa mesmo nas coisas, mas assim, não dá pra a gente pensar que, como nossa geração, né? Eu sou de 85, né? E aí, quem é dessa época, da geração Y, nasceu ouvindo algumas coisas, do tipo, mas eu não gosto de política. Política, não quero saber. Política é chato. Não dá pra ser assim hoje, por quê? Porque você tem uma série de coisas históricas acontecendo no país, na América Latina, né, nas Américas como um todo, que são movimentos que podem acabar derrubando o próprio Estado democrático. Então, não dá para dizer, olha, eu sou ausente da política, eu não quero saber, porque você vai perder a oportunidade de ser um agente social ativo num processo de transformação da própria sociedade para a manutenção e a melhoria, porque também não dá para dizer que a gente vive numa democracia. Porque no momento em que você tem 60% da população no estado de insegurança alimentar, em algum grau de insegurança alimentar, você não pode dizer que aquilo é democracia. Não tem como, a conta não fecha. Então, eu entendo que se posicionar é importante porque você vai mostrar que você tem não apenas talento, competência dentro da área de atuação, né, enquanto profissional de saúde, mas você vai mostrar que você é um profissional de saúde também antenado com o que está fora do seu consultório, que você é um cidadão, que você entende, participa das decisões também sobre a sua própria vida, inclusive. Então, eu entendo que tem que se posicionar sim. Eu não acho que a gente tem que ficar isento. Não é hora. A democracia ela corre sérios riscos em razão de movimentações históricas já, de uma série de coisas protogolpistas ou golpistas que não tem como a gente simplesmente não se posicionar. Assim. É valioso demais para a nossa existência isso. E você ignorar isso fazer uma inversão total assim, de valores, do que se acredita, entende? Então, tem que se posicionar. Porque muitas vezes, quando o profissional de saúde ele se posiciona, aí os comentários são: volta a falar do que tu sabe, né? Volta, porque isso aí... Virou cientista político? Exatamente, É uma coisa que você, obviamente, como eu disse, todo movimento vai ter ônus e bônus. Sim. Né? A partir do momento em que você faz isso e você recebe críticas, bom, você tem que fazer sabendo que vai receber críticas. Sim. E outra coisa é que da mesma forma como você perde, você ganha. Porque vai ter gente que vai te procurar porque você se posiciona. E eu tenho essa experiência de gente que me deixa de acompanhar nas redes sociais porque discorda. Beleza, você pode fazer isso. O que você não pode é querer me calar. Sim. E eu também não vou te calar. Eu vou dar todo o direito de você, ainda que você discorde de mim, de você falar. Sim. Mas querer me calar, não. Porque aí é onde a gente incorpora, é onde a gente observa movimentos fascistas, que é isso. O fascismo, ele cala. Ele interrompe o teu direito de expressar a partir da força, a partir da truculência, entendeu? Sim. E isso está errado. Então, se você é um profissional de saúde que se posiciona, você vai perder algumas dessas pessoas. E é até bom que vão embora mesmo. Porque outras chegarão, justamente porque você se posicionou. Sim. É como eu penso.
Pois é, inclusive eu sigo alguns profissionais que eu discordo do posicionamento político, mas que eu consumo o conteúdo dele científico, né? Então, assim, eu acho que também não... precisa saber diferenciar também isso. A gente não precisa concordar com a ideologia do outro, mas a gente precisa respeitar a capacidade dele de, dentro da área dele, contribuir. Eu posso ser, sei lá, uma excelente psicóloga, mas você pode não concordar comigo de forma política e tá tudo bem. E o que eu tenho para contribuir na psicologia ser bom para ti. Uhum. E saber que a pessoa não é só a ideologia dela, ela não é só a profissão dela. Ela é um conjunto e a gente tem o livre-arbítrio de querer ou não interagir com aquela parte ali. E tá tudo bem. Exatamente. É sobre isso. Desde que, né, o que se esteja defendendo Sim. não seja uma ruptura das regras. Porque, qual que é a regra da democracia? Qual que é a regra? Qual que é a premissa? É que as pessoas possam transitar entre os vários campos ideológicos, que elas possam dialogar, que elas possam botar as ideias para brigarem. Mas a partir do momento em que o outro ele atua para me calar e nos calar, esse não faz parte da... É porque isso aí já não é da regra democrática. Porque para mim isso aí já não é ideologia. Isso aí para mim já é algo que eu não tenho nem nome para... O pior que é, mas uma ideia tosca sobre a vida, sobre as coisas, entende? Então, eu acho que é isso. Assim, você tem que... Não dá para deixar as coisas de lado. Porque, veja, no momento em que você... Enquanto nutricionista, você tá lá atendendo um paciente, você propõe um plano alimentar para ele fala, poxa, mas eu tô com muita restrição financeira. Veja, o macro interfere no micro. A macroeconomia, as grandes definições, os grandes indicadores macroeconômicos, eles vão impactar sobre o que é da microeconomia. Poder de compra, inflação, né? Hoje eu vi uma coisa interessante. Fazendo uma correção do acumulado dos últimos anos, desde o lançamento da cédula de R$20, a cédula de R$20, se ela valesse o que valeu quando o que valia quando era lançada, ela equivaleria a R$69 hoje. Era mais ou menos o poder de compra à época. Então, cada vez mais a gente tem menor capacidade de consumo, né? E dá para discutir sobre isso, consumo consciente, inclusive, né? Mas assim, o fato é que, poxa, eu estou percebendo que os meus pacientes, isso é só um exemplo, tá? Que os meus pacientes não estão com a mesma capacidade de aderir às minhas intervenções, aos processos diagnósticos, porque não tem grana. Não tem grana. A coisa mais... o suplemento, não sei o quê, até o mais simples, o ovo, carne, sabe? Tipo, sim. Então, isso é um exemplo, um pequeno exemplo de vários outros, de que os profissionais de saúde eles têm que se preocupar com o que está acontecendo fora do seu consultório. E essa é uma queixa que é relativamente comum de, por exemplo, pacientes meus que já foram para outros profissionais e dizerem isso, que tipo, não conseguiram comprar, não tiveram facilidade, talvez se não for pela questão de preço, é porque é difícil de encontrar certo alimento, seja lá o que for, né? E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Porque tem que ser conveniente, né? E se a pessoa talvez encontre sempre dificuldades para estar comprando tal alimento ou seja muito caro, vai atrapalhar. O contexto socioeconômico ele faz parte daquele conjunto de coisas da dimensão do indivíduo, usuário, paciente, seja lá o nome que você queira dar para quem você está atendendo, para quem você está prestando atenção à saúde. Então, se você é uma pessoa que só atende pessoas ricas, bom, talvez você não tenha tantas preocupações, mas deveria ter enquanto cidadão, enquanto você olha para o lado e você vê que tem muita gente passando fome no país hoje, o Brasil voltando para o mapa da fome, as desigualdades sociais cada vez mais graves. É uma questão de cidadania. Você olhar para o lado e não ter empatia, né? E se fosse você, e se fosse sua mãe, se fosse alguém da sua família passando por aquela necessidade, né? Então, o problema desse... E aí eu faço a crítica à própria noção ideológica de neoliberalismo, né? Porque você pensa,
que é uma questão de querer, e poder e conseguir, né? Você tá pobre porque você não quer ser rico. Pelo amor de Deus, que é isso? Vamos... Do it. Do it. Pois é, que é isso, né? Que é isso. As pessoas querem estar naquela situação, não querem. Só que elas não têm oportunidade. E não dá para falar, não dá para deixar de falar sobre desigualdade social, racial, etc. Tá tudo interconectado. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, eu, inclusive, quanto professor, eu percebi o quanto foi desigual durante esses anos de pandemia, né? 2021, 2020, né? Que os alunos não tinham condição de se conectar para assistir uma aula remota. Quer dizer, eu estava no meu ambiente lá da sala de aula e senti horrores com relação a isso, né? E tem que ser cortado. Ou não, bota no, sei lá. Falha nossa, deixa cinza, né? Coisa assim, deixa cinza. E quem está no consultório percebeu também o impacto das pessoas desempregadas, sem condição, inclusive, de marcar consulta, de ter acesso a serviços de saúde que são extremamente necessários. Então não dá para deixar de falar sobre política. Pois é, às vezes o paciente junta dinheiro para ir para a consulta, né, se esforça, aí não consegue cumprir o plano porque o plano tem, enfim, alimentos muito caros, tem suplementos caros e tal, né? Então, assim, e aí, né? É um problema, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre dar muita atenção nesse aspecto. Sem dúvida. E aí, então, a minha pergunta, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque, para quem não sabe, eu fiz cirurgia bariátrica há 7 anos. E uma das coisas que sempre me falava, você vai ser escrava... Eu não sabia disso. Tu não sabia? Eu peguei hoje vocês falando aqui antes do programa. Não sabia. Eu fiz 7 anos de bariátrica no dia 1º de julho, inclusive. Estou aniversariando. Eu mando. Eu assusto a população que estiver assistindo. Mas aí, muita gente ficava, você vai ser escrava da suplementação para o resto da sua vida. Como farmacêutico, você acha que realmente a suplementação ela vai virar, via de regra, para o bariátrico? Ou essa mudança de vida, né? Porque, por exemplo, fazer bariátrica e costurar o estômago apenas não é tudo, né? É um tratamento que precisa mudar seus hábitos, você precisa melhorar sua alimentação. E quem realmente consegue fazer essa mudança pode se livrar dessas questões? Olha, eu sei que é extremamente necessário no começo, porque você cria uma síndrome de má absorção praticamente, né? Não é necessariamente isso, mas enfim, é uma mudança brusca na tua capacidade de absorver nutrientes, porque tua digestão fica também comprometida, você tem uma área disponível para a digestão que é menor, Isso. Enfim, uma série de coisas, e que necessariamente vão implicar em algum tipo de carência nutricional, né? Isso aí. Sim, até pela quantidade também do que você come no início, né? Pois tem todas essas mudanças aí, alimentares, né? E do ponto de vista de biodisponibilidade também dos nutrientes. Então, a suplementação ela vai ser necessária para dar um suporte. No longo prazo, uma vez que você consegue manter um estilo de vida que te permita ter uma alimentação saudável, você consegue você consegue abandonar os suplementos e de boas, assim, só a alimentação ela vai dar conta. Mas são anos de adaptação. Então, isso depende, claro, da tua capacidade de adesão à dieta, né? E um nutricionista pode explicar isso muito melhor, alguém que seja da área, inclusive, né? Mas falando dos suplementos, eu diria que é possível você parar de usar suplementos, né? E claro que isso tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada, e é uma intervenção que tem que ser pensada especialmente pelo Nutri, nesse caso. Porque como você tem um plano alimentar, você tem ali uma série de coisas a serem feitas, né, nessa dimensão, então ele vai analisar o melhor momento para começar a retirar alguns desses suplementos,
né? Certo. E aí tem que dar uma atenção especial para aqueles que são mais críticos, que dependem muito do processo digestivo no estômago, né? Por exemplo, o ferro, um exemplo, ele está ali preso no alimento a componentes que podem ser orgânicos ou inorgânicos, né? Sim. Mas, de uma forma ou de outra, você precisa do ácido para poder quebrar essas ligações, liberar o ferro e o ferro ficar disponível para ser absorvido, porque ele preso não absorve. Isso. E aí, se você faz a cirurgia bariátrica, você vai reduzir esse volume gástrico. Tem técnicas diferentes que vão impactar de formas diferentes, Isso. mas todas elas vão impactar sobre quanto de ácido você libera e quanto tempo o alimento vai passar ali no teu estômago e quanto que você consegue provocar essa dissociação química que a gente chama, para que o ferro possa ser absorvido pelas proteínas de transporte lá no intestino, a B12 da mesma forma, né? Então você tem alguns micronutrientes ali mais críticos nesse sentido e que precisam de um acompanhamento muito especial no momento em que você faz a remoção do suplemento alimentar. E que você poderia suplementar esses nutrientes de maneira isolada, não necessariamente ficando preso a um multivitamínico, por exemplo. Exato. Né? Isso. É acompanhar exames, né? Exato. E fazer essa prescrição personalizada. Né? Porque, olha, se você está sendo acompanhada pelo Nutri, o Nutri entende que, peraí, você já está fazendo uma ingestão interessante de fontes de ferro. Então, vamos parar o suplemento por um tempo? Vamos acompanhar como que seria, né? E aí, se por acaso, durante o acompanhamento, você percebe que as taxas estão mantidas, né? Dentro do que é entendido como saudável, por que suplementar? Né? Mas se tiver a carência, né? Se a carência nutricional começar ali a surgir, querer aparecer, você, peraí, não está respondendo, então bora voltar à suplementação, né? Mas é possível. É isso. O uso racional, para fechar essa pergunta, perpassa pela identificação da necessidade, ou seja, o suplemento alimentar, assim como um medicamento, ele tem que ser necessário, ele tem que ser comprovadamente benéfico, ele tem que ser comprovadamente seguro, ele tem que ser conveniente e ele tem que ser custo acessível. Com essas 5 coisas vistas e conciliadas, você pode dizer, bom, você está fazendo uso racional de suplementos alimentares. E é isso. Mas usar sem necessidade não é racional, né? Começa por aí. Pois é. Então, vamos encerrando, né? Eu quero agradecer, Leandro, o seu tempo aqui dedicado. Isso. A gente não fez todas as perguntas, né? Porque acabou que a gente enriqueceu bastante, né, as respostas, então não deu tempo, mas a gente, enfim, combina outro momento aí para a gente complementar aí e fazer o resto das perguntas. Vai ser um prazer voltar aqui. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui no MPcast. Começando, estreando os trabalhos aqui. Obrigado, Sara. Valeu, Roberto. Obrigado mesmo. Valeu. E vamos terminar, gente, então, com uma musiquinha, né? Por que não? Por que não, né? Por que não? Por que não, poxa. Por que não, né? Vamos pegar essa viola aqui. Deixar aqui do lado, estrategicamente posicionado. Bora ver se vai rolar, né? Se o som vai... É tipo assim, é aquela pressão psicológica, o negócio ali na frente, tipo, a pessoa só esperando. Será que vai pegar o som? Vamos ver aqui. Dá uma paletada aí, papai. Tá chegando. Tá chegando. Né? Qualquer coisa, se quiser, pode botar um microfone no violão e outro microfone na... Mas tá captando bem? Um só tá captando bem? Achar som aqui que fica mais dividido. Pronto, E aí? Vou fazer um de Djavan aqui que é mais facinho essa hora, né? Mais calminho. Caio vai tocar quando chegar aqui também? Pô, pode ser um. O nome dessa música é Outono. Lucas Mamed fez uma versão dela. Rapaz. Brincadeira, não fez não. Quem fez foi aquela banda Meli... Como é que é o nome? Esqueci. Eu não sei, não. Sei não. Deixa pra lá. Enfim, vamos lá. Corta isso depois. Viu? Tá indo naquela... Tá aqui? Então posso ir, né? Um olhar, uma luz, ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei não
bom porque me fala lindo e sim beija bem. Que homem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro, o outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele, um bourbon, me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Que lindo. Que maravilha. Ah, poxa. Oh my. Oh my. É isso aí. Fechou.